Uma mãe, Luísa, segura a mão trêmula da filha enquanto a porta rende ao fundo. Um homem encapuzado entrega um envelope úmido, o cheiro de fumaça invade o ar. O coração dispara, o suor escorre pela nuca. Ela vê Rafael distante, mexendo em um mapa antigo, as sombras se alongam. Cada passo ecoa como um aviso, o relógio marca o fim da escolha. Agora começam sombras do amor. Luana grita sozinha no escuro, 5 anos de silêncio após o acidente. A dor lateja como uma ferida aberta. Ela se vê refletida no espelho, olhos vazios e murmura: "Mãe, por quê?" O tempo parou no dia em que o mundo dela desapareceu. Agora, ela está presa em uma crise emocional profunda sem saída. O que realmente aconteceu naquela noite? 5 anos após o acidente, Luana sorri para Marcelo, mas seus olhos revelam uma sombra de preocupação. Ele a envolve em um abraço possessivo, enquanto sua mão direita desliza para o bolso do paletó, onde um objeto pequeno e desconhecido parece esconder um segredo. A cena parece perfeita, mas uma tensão subjacente paira no ar, como se algo estivesse prestes a explodir. Luana desvia o olhar, e por um instante, seu rosto reflete uma mistura de medo e desespero. O que Marcelo está escondendo? E o que Luana está tentando manter em segredo? Enquanto Luana e Marcelo ainda estavam imersos em seu próprio mundo de segredos, a mansão dos Lima, agora propriedade de Rafael, irmão de Marcelo, se erguia imponente em meio à paisagem verdejante. Rafael, um homem de negócios astuto, havia adquirido a propriedade após uma negociação rápida e sigilosa. Seu dia a dia era marcado por reuniões e ligações, enquanto Marcelo, seu irmão, parecia mais interessado em explorar os arredores da mansão. A rotina na propriedade era tranquila, com os funcionários cuidando do jardim e da manutenção. No entanto, um detalhe chamava a atenção. Marcelo era frequentemente visto conversando com um homem sombrio, que parecia não pertencer ao lugar. A venda da mansão parecia ter mudado algo na dinâmica da família, e a atmosfera agora estava carregada de uma tensão silenciosa. Enquanto a tensão silenciosa pairava sobre a mansão dos Lima, Luana se sentia como se estivesse vivendo em uma rotina sem propósito, como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior. Ela continua a sorrir e a brincar com Marcelo, mas por dentro, sente um desgaste emocional que a deixa cada vez mais vazia. A venda da mansão, que antes era um símbolo de luxo e liberdade, agora parece apenas uma lembrança de um passado que não mais existe. Ela evita encarar a realidade do seu relacionamento, sustentando uma aparência de felicidade que começa a se desgastar. É como se estivesse presa em uma armadilha, cercada por pessoas que parecem ter seus próprios interesses, e ela não sabe mais como sair. Essa sensação de estar presa não é nova, é algo que vem se repetindo há tempo, e Luana começa a se perguntar se ela é a única que se sente assim, se outras pessoas também vivem em relacionamentos que não mais a satisfazem, cercadas por pessoas que não as entendem. Essa sensação de estar presa e sem controle sobre sua vida fez Luana começar a questionar se a venda da mansão foi apenas uma coincidência ou se havia algo mais profundo acontecendo. A suspeita cresceu quando ela notou que o comprador parecia ter conhecimento íntimo da história da família. Isso não era apenas uma transação comercial, mas sim uma peça de um quebra-cabeça mais complexo. A venda da mansão, que antes parecia uma decisão financeira sensata, agora parecia esconder um segredo. Luana se sentia desconfortável com a ideia de que sua família poderia ter sido manipulada de alguma forma. Agora, ela se perguntava se a verdadeira intenção por trás da venda da mansão era algo que ela não queria admitir. À medida que Luana continuava a refletir sobre a venda da mansão e as suspeitas que surgiram, Beatriz se torna cada vez mais evasiva. Sua presença agora está ligada a rumores sombrios. Seu relacionamento com Marcelo é questionado, e a venda da mansão parece ser apenas a ponta do iceberg. Comportamentos discretos se tornam suspeitos, e atitudes que antes pareciam normais agora são vistas com desconfiança. A pergunta sobre o que Beatriz esconde se torna insistente, e a sensação de que algo está prestes a ser revelado aumenta. O silêncio de Beatriz é agora mais carregado de significado, e a tensão ao seu redor se torna quase palpável.
Cada encontro com ela deixa mais perguntas do que respostas, e a necessidade de entender seu passado se torna cada vez mais premente. Enquanto a presença de Beatriz continua a ser envolta em mistério, Luana se sente cada vez mais enredada em sua própria dor, enquanto Beatriz parece ser a única que entende a profundidade de sua agonia. A relação entre elas se intensifica, mas Luana começa a perceber que algo está terrivelmente errado. A aproximação de Beatriz traz um conforto momentâneo, mas também uma sensação de inevitabilidade. Luana sente que está sendo puxada para um abismo, sem saber se Beatriz é sua salvação ou sua queda. A pressão emocional atinge um nível crítico, e Luana sabe que não pode mais voltar atrás. Ela está no limiar de uma revelação que mudará tudo. A revelação de Beatriz sobre Marcelo veio como uma confirmação das suspeitas que Luana vinha desenvolvendo, e agora tudo começava a fazer sentido. A verdade que Beatriz revelou mudou tudo. Marcelo não era o homem que Luana pensava que ele era. Ele estava escondendo algo importante, e os sinais estavam lá, mas foram ignorados. A forma como ele evitava certos tópicos, a hesitação em suas respostas, tudo agora fazia sentido. O desconforto de Luana cresceu, e a clareza que ela buscava veio com um peso pesado. Era como se uma porta tivesse sido aberta para um corredor escuro, onde a verdade sobre Marcelo e suas intenções estava escondida, aguardando para ser descoberta. Assim como a revelação de Beatriz sobre Marcelo trouxe à tona um padrão de comportamento oculto, a busca de Beatriz por vingança não é um ato isolado, mas sim parte de um padrão de comportamento humano comum em pessoas que sofreram feridas profundas no passado. Quando alguém é ferido, pode desenvolver um ciclo de dor e raiva que se torna um mecanismo de defesa, levando a buscar vingança como forma de aliviar a dor. Esse mecanismo é alimentado por decisões automáticas e padrões emocionais, tornando difícil para a pessoa parar e refletir sobre suas ações. Beatriz não é uma exceção, e sua busca por vingança pode estar relacionada a Marcelo ou à venda da mansão, tornando-se parte de um sistema mais amplo de causas e consequências. Enquanto Beatriz luta contra seus próprios demônios, Luana passa mais tempo na mansão, e a solidão começa a se infiltrar silenciosamente. Ela encontra o diário de Beatriz e, ao ler, nota uma mudança sutil em sua própria percepção. As palavras de Beatriz parecem ecoar em sua mente, fazendo com que Luana questione cada som, cada sombra. A mansão que antes parecia vazia agora parece observá-la. Luana não nota, mas sua respiração torna-se mais superficial, como se estivesse esperando algo. O silêncio se torna mais denso, e ela começa a se sentir envolvida por uma atmosfera de expectativa. À medida que Luana mergulha mais fundo na história de Beatriz, ela começa a perceber que a história de Beatriz não é um caso isolado. Revelações similares vêm à tona em outras mansões da região, onde segredos e mentiras se entrelaçam como uma teia. O que aconteceu com Beatriz faz parte de um padrão maior, onde o poder e a riqueza são usados para esconder a verdade. A venda da mansão de Marcelo é apenas a ponta do iceberg, e o que se esconde por trás das portas fechadas é mais sombrio do que se imagina. A amplitude dos segredos e mentiras na mansão é apenas um reflexo de uma realidade mais ampla, onde a corrupção e o abuso de poder se perpetuam. Beatriz é apenas uma das muitas vítimas de um sistema que valoriza a aparência sobre a verdade. Enquanto a história de Beatriz continua a desvendar os segredos por trás das portas fechadas, Luana entra no quarto, olha para Marcelo e vê um pedaço de papel caído no chão. Ela o pega e lê a mensagem cifrada. Seu rosto muda de cor, revelando choque e dor. Ela se senta na cama, segurando o papel, e olha para Marcelo com acusação nos olhos. "Por que você não me contou?" ela pergunta, sua voz trêmula. Marcelo tenta explicar, mas Luana interrompe. Beatriz sabia, não sabia? A cena se torna tensa, com Luana sentindo-se traída e ferida. Ela se levanta e sai do quarto, deixando Marcelo sozinho. A porta bate e o som ecoa, simbolizando a quebra da confiança. Depois de sair do quarto, Luana sente o chão desaparecer sob seus pés. A revelação de Beatriz ecoa em sua mente como uma sentença de morte. Ela sempre acreditou que o acidente de carro que matou sua mãe foi apenas um trágico acidente,
mas agora a verdade a atinge como um martelo. A imagem de Marcelo, sempre presente em sua vida, começa a se distorcer. Ela não consegue mais ignorar a dor e a raiva que começam a borbulhar dentro dela. A contradição entre o que ela pensava saber e a realidade cruel é como um choque interno, deixando-a sem fôlego. Luana hesita, duvida, tenta negar, mas a pressão interna aumenta, exigindo que ela faça uma escolha. A verdade a cerca, e ela sabe que não pode mais evitar a confrontação com a realidade. Após a revelação de Beatriz, Luana finalmente começa a entender a verdade sobre Marcelo e a venda da mansão. A compreensão da realidade começa a reorganizar tudo o que ela pensava saber. Não era sobre a mansão ou o dinheiro, mas sobre a liberdade de escolher seu próprio caminho. A venda da mansão era apenas um pretexto para Marcelo se livrar de um passado que o sufocava. Luana agora vê que sua luta para manter a mansão era, na verdade, uma luta para manter viva a memória de um relacionamento que já havia terminado. Com essa nova compreensão, ela decide tomar um caminho diferente, um que a leve para longe do passado e em direção a um futuro incerto, mas autêntico. Tudo o que aconteceu até agora passa a fazer sentido sob essa nova luz, e Luana se prepara para enfrentar as implicações práticas de sua nova escolha. Com a nova compreensão sobre Marcelo e a venda da mansão, Luana encontra coragem para se libertar de Marcelo e começa a construir um novo futuro. A decisão de Luana pode ter consequências importantes para sua vida, afetando não apenas sua relação com Marcelo, mas também sua autoestima e perspectivas sobre o futuro. Agora, ela começa a ver o mundo de uma forma diferente, onde a liberdade e a autonomia são fundamentais. Luana passa a cuidar mais de si mesma, priorizando sua própria felicidade e bem-estar. Com essa nova perspectiva, ela começa a se reconstruir, preparando-se para um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades. A mudança em Luana é perceptível, e ela está pronta para enfrentar os desafios que vêm pela frente, mais forte e confiante do que nunca. Com essa nova perspectiva e a liberdade recém-descoberta, Luana agora caminha sozinha, mas com a liberdade que lhe permite criar seu próprio caminho. É nesse silêncio que encontra a verdadeira força, a capacidade de escrever sua própria história, sem precisar de ninguém para definir seu destino. E é assim que a vida se torna um livro em branco, pronto para ser preenchido.